direto para Brasília, que já começa a semana com expectativas importantes, né, de projetos importantes para o governo. Temos aí a previsão do começo da tramitação do novo arcabouço fiscal, né? A meta, aliás, o programa, né, que foi apresentado pela equipe de economia do governo, com metas para a economia, para zerar o déficit, para aumentar as despesas do governo de acordo com também a arrecadação. Temos também o projeto de lei das fake news, que ganhou um engajamento maior, principalmente por parte do governo, de quem defende esse projeto, com a questão da regulação das redes sociais, depois dos ataques que tivemos a escolas. Membros do governo têm feito defesa aberta, né, em relação a esse projeto de lei, inclusive. O texto, nesse momento, está sendo negociado pelo relator dele, antes de ser apreciado na Câmara. E junto de tudo isso, no meio de tudo isso, temos também as investigações do 8 de janeiro, dos ataques golpistas que aconteceram em Brasília, às sedes dos três poderes, em andamento. Anderson Torres, por exemplo, que foi ministro do governo de Jair Bolsonaro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ia depor hoje. Acabou que não vai depor, porque, segundo a defesa dele, está muito debilitado fisicamente e psicologicamente desde que foi preso. O João Pedro Mello é quem tem mais detalhes a respeito do andamento desses processos e depoimentos que nós temos aí pela frente previstos, né, João? Boa tarde para você. Oi, Aninha, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a Polícia Federal deve ouvir ao longo dessa semana, mais especificamente na quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro como parte da investigação sobre quem foram os mentores intelectuais dos atos do dia 8 de janeiro. A corporação quer detalhes sobre postagens que foram feitas por Bolsonaro nas redes sociais, nas quais ele questiona o resultado da eleição, e também sobre o fato dele não ter tomado qualquer tipo de atitude para acabar com os acampamentos em frente aos quartéis generais de todo o país. Esse assunto tem ganhado muita repercussão no Congresso Nacional e, ao longo desse fim de semana, parlamentares defenderam a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito exatamente para investigar esses atos. Com relação a essa questão, a esse inquérito, ele está tramitando no Supremo Tribunal Federal e também, ao longo do fim de semana, a gente teve aí novos depoimentos dos militares do Gabinete de Segurança Institucional. Isso depois da divulgação daquelas imagens pela Presidência da República que não estavam nesse inquérito, que mostram esses militares recebendo de uma forma um tanto quanto calorosa os invasores no prédio do Palácio do Planalto. Bolsonaro tem negado que tenha qualquer tipo de envolvimento nos atos e deve ser questionado sobre uma possível ordem que foi dada por ele ao ex-ministro Anderson Torres no dia do segundo turno da eleição. Segundo informações que a Polícia Federal está apurando nesse momento, Bolsonaro teria dado ordens para operações nas regiões norte e nordeste do país. E isso teria sido cumprido por Anderson Torres. Agora, essa questão deve ser investigada. Exatamente sobre esse assunto, Anderson Torres prestaria depoimento hoje aqui em Brasília. Só que aí, depois de uma manobra da defesa, esse depoimento foi adiado. A defesa diz o seguinte, que há um atestado médico feito por uma psiquiatra da Secretaria de Saúde, né, daqui do Distrito Federal, em que ela diz que o ex-ministro está extremamente debilitado, que ele não tem condições de comparecer a qualquer tipo de audiência ou depoimento pelo prazo de pelo menos uma semana. Os advogados dele, inclusive, anexaram um laudo médico mostrando que o quadro de depressão dele é agudo e que ele perdeu mais de 10 quilos nesse processo. Por fim, a defesa de Anderson Torres encerra, então, afirmando que assim que ele estiver recuperado, pretende cooperar para o esclarecimento dos fatos que estão em apuração nesse inquérito. João, uma outra coisa, enquanto tudo isso tá rolando, o general Gonçalves Dias se afastou, né, pediu para se afastar do comando do GSI, assumiu uma outra pessoa interinamente, né, porque o órgão não pode ficar sem comando, o Ricardo Capelli foi quem assumiu, mas Sim. Alguém vai ter que entrar nesse cargo, né, chegou a se falar sobre ele ficar de maneira definitiva, mas depois esse assunto acabou morrendo, acabou mudando e há uma expectativa de que outro nome seja indicado. Esse nome já existe? Já tem alguma pista de quem pode ser indicado para assumir esse órgão que acabou ganhando um protagonismo muito importante nessas investigações do 8 de janeiro?
Pois é, Aninha, a questão é a seguinte, a gente tem o nome Marcos Antônio Amaro, general também, ele é a indicação de Rui Costa e de Flávio Dino para a substituição do general Gonçalves Dias, né, no Gabinete de Segurança Institucional, só que isso, obviamente, depende de uma decisão do presidente Lula. Ele está viajando, está em Portugal nesse momento, ele deve voltar ao longo dessa semana e aí vai se decidir se de fato o GSI vai continuar com status de ministério ou se vai virar uma secretaria dentro da Casa Civil. A expectativa, né, o que tem sido falado aqui nos bastidores da capital do país, é que o GSI pode virar uma secretaria indo para o guarda-chuva de Rui Costa da Casa Civil, ou seja, uma secretaria dentro da Casa Civil. Outros falam que seria uma secretaria dentro das relações institucionais, ou seja, dentro do Ministério de Alexandre Padilha. O fato é que quem vai decidir tudo isso é o presidente Lula. Ele retornando para Brasília vai ter essa reunião aí ministerial, deve ter um encontro especificamente com os ministros Flávio Dino, com Rui Costa, também com outros ministros aí que estão ali diretamente ligados ao presidente, para que ele possa decidir qual será o futuro do GSI. Mas até o momento, GSI está nas mãos de Ricardo Capelli, mas já há essa nova indicação. O nome então é de Marcos Antônio Amaro, indicação de Rui Costa e de Flávio Dino. Legal. E só para a gente fechar, João, se você não tiver essa informação, você pode falar aqui também, tem essa comissão de investigação, essa CPMI, que deve ser aberta, né? Quando que a gente pode ter a abertura dessa investigação parlamentar para investigar esses atos? É nessa semana também, né? Exatamente, a expectativa é de que seja nessa semana. Semana passada a gente tinha Rodrigo Pacheco viajando, né? Ele estava em uma missão em Londres e agora já retornando deve instalar essa CPMI ainda nessa semana. Não há uma data específica, mas os parlamentares trabalham ali no máximo com a quarta-feira para que essa CPMI seja instalada aqui na capital do país. Rapaz, o plantão no Congresso essa semana vai ser pesado, hein, João? Não dá para arredar pé de lá, que tem muita coisa para acontecer. É verdade. Muita coisa acontecendo aqui na capital. João Pedro Mello falando ao vivo com a gente de Brasília. Obrigada, viu, João? Bom trabalho aí para você. Valeu, um grande abraço. Até mais. Até mais.